Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria, primeiramente, agradecer a todos vocês que estão ajudando nos compartilhamentos. A live hoje começou realmente com uma excelente audiência. Já temos aqui 226 pessoas assistindo pelo Facebook, mais 455 pelo canal do Estopa, mais 330 pelo canal Leonardo Estopa. Eu queria agradecer, então, muito vocês que ajudaram aí compartilhando para a gente aumentar o alcance das transmissões. Eu queria, antes de mais nada, dizer que eu fiz algumas alterações técnicas, então, se tiver algum problema e vocês puderem dar uma informação, se tiver algum problema no som, algum problema técnico, eu agradeceria muito, né? Eu fiz realmente uma troca aqui técnica e pode refletir na transmissão. Já começando aqui pelo canal do Estopa, como é de tradição, agradecendo as pessoas que estão chegando. Deixa eu começar nas primeiras mensagens. Pedro MM Lombila, aprecio sua opinião, bom entendimento da política brasileira e útil como guia de supervivência aqui. Realmente interessante. Muito obrigado, Pedro, pela participação. Muito obrigado por abrir o chat. Manuel Mesquita, de Manaus, aguardando o início da live. Salve, Petralgada amiga, deve ser Petralhada amiga. João Batista Fernandes, boa noite, Léo. Eu avisei, nós avisamos, que vergonha dessas pessoas. E boa noite, Léo Vespasiano, aqui em Minas Gerais. Juraci Alves e o Fernando Mota Rodrigues. Boa noite, Leonardo Estopa. O Sérgio Moro é um recruta relutante. O Sérgio Moro balança, mas a gente começa a perceber até onde vai a podridão, quando o STF, mesmo depois de tudo que está acontecendo, o STF continua protegendo o Sérgio Moro. Então a gente percebe que tem muita coisa por aí, gente. Não é uma coisa simples, não. O bicho está realmente pegando. E inclusive esse o caminho dessa transmissão de hoje, essa participação do STF, essa participação obscura do STF nessa loucura que a gente está vivendo. Deixa eu agradecer ao pessoal que está aqui no canal Leonardo Estopa, participando aqui pelo canal Leonardo Estopa. Deixa eu ampliar um pouquinho os primeiros. Deixa eu ver se eu chego aqui nos primeiros comentários e é possível voltar lá, será? Pablo Maximino, boa noite, Léo, sempre acompanhando suas lives e na verdade você dá show pra cima dos bolsominions. Falo de Santa Rita, PB, abraços pra você e família, meu amigo, muito obrigado, Pablo Maximino. Deixa eu agradecer aqui que acaba de chegar o primeiro superchat da noite, já passamos aqui de 1.300 pessoas assistindo. Isso contando, lógico, os 3 canais que estão transmitindo nesse momento. Então, convidando vocês que ainda não são inscritos no canal do Estopa, se inscrevam, por favor. Se inscrevam também no canal Leonardo Estopa e, por favor, curtam Leonardo Estopa no Facebook. Essa forma de transmitir em 3 canais é a melhor forma de tentar não sair do ar, porque se de uma hora para outra um canal para de mandar notificações, o outro está mandando notificações. Então, a dica é que vocês se inscrevam, por favor, em todos os canais para evitar aí esse problema. Deixa eu agradecer aqui Edinaldo Melo, que acaba de mandar um superchat muito importante para a sobrevivência dos canais. Muito obrigado, Edinaldo, pelo superchat. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda. Eu quero trazer aqui um comentário do Felipe Amorim, que eu vi que é um comentário divertido para já iniciar a noite. Disse o Felipe Amorim que o pastor da igreja da mãe dele, nas palavras do Felipe Amorim, Léo, o pastor da igreja da minha mãe, disse que o Moro é um herói e que os comunistas estão fazendo de tudo para derrubar ele. Como vamos combater essa alienação pentecostal? Bem difícil. Olha, Felipe, para combater essa alienação, a gente precisa de uma coisa que
criou a alienação política no Brasil, a gente precisa admitir que não é possível vencer essa guerra lutando sozinho. São palavras importantíssimas do Raul Seixas, mas nesse momento a gente precisa chegar à conclusão que a gente precisa entrar em contato. É necessária uma grande união das pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, e união no sentido de protagonismo, que significa que você, Felipe Amorim, como consciente nessa realidade, você precisa tentar libertar os fanáticos da igreja da sua mãe. E importante, pessoal, ao notar que as pessoas estão sendo enganadas, as pessoas precisam abandonar essas igrejas, porque senão elas vão continuar fazendo isso. Então, se você notou que o seu pastor está te enganando, não fique nessa igreja por causa do convívio. Convide as pessoas para saírem dessa igreja. Eu nem digo a questão do pastor estar tendo convicções políticas, isso é absolutamente normal. O detalhe é que tem pastores que estão tentando conduzir a situação política. Estão conseguindo conduzir a situação política. Não é errado um pastor ter a sua opinião. O que é errado é o pastor trabalhar para a venda da opinião. Então, se um pastor realmente acredita no que ele está falando, tudo bem, convicções, que ele fale com os amigos. Agora, um pastor que está se vendendo para essa ideia de bolsonarismo no Brasil, e se vendendo, esse pastor consegue convencer fiéis, esse pastor é hipócrita, porque ele não acredita no que ele está falando, ele está falando mentira. Cláudio Alves, não culpem o STF pelo adiamento da libertação do Lula. Culpem quem realmente tem culpa. Carmen Lúcifer, a princesa das trevas. Olha, Cláudio Alves, eu sou daqueles que acredita, Cláudio, que o STF está acovardado por causa de chantagens. Deixa eu agradecer, grande apoiador do canal, que acaba de mandar um superchat gigantesco aqui. Muito obrigado, Bert Ari, pelo superchat. Nossa, você antecipou o que está acontecendo no Brasil. A revolução está em curso. Muito obrigado, Bert Ari. E olha, Bert, você antecipou o que eu tenho para falar hoje. Hoje eu quero falar exatamente sobre essa questão da revolução, porque qual foi o resultado do vazamento? O resultado do vazamento foi a Carmen Lúcia adiando a votação de uma prisão claramente ilegal do ex-presidente Lula. E eu estava conversando sobre isso agora com o Cláudio Alves, Bert, que tudo isso mostra que a Carmen Lúcia não pode estar agindo conforme as próprias convicções. É lógico que a Carmen Lúcia, ela está sendo chantageada. Agora, será que nós podemos ter pessoas chantageadas nessas esferas de poder? Eu digo porque, olha, agora está muito fácil da gente entender o que está acontecendo. Há pouco tempo atrás, eu falava que as pessoas... Há pouco tempo atrás, eu falava que as pessoas estavam, como eu diria, iludidas de que o STF estava tomando essas atitudes por livre convicção. E hoje eu já tenho a tranquilidade de falar que, olha, da mesma forma que conseguiram dados do celular do Moro, dados do celular dos procuradores da Lava Jato, é lógico que os ministros do STF também estão sendo chantageados. E a Carmen Lúcia parece que é a mais vulnerável nessa brincadeira. Porque, veja bem, toda vez que existe a possibilidade do ex-presidente Lula ter sua liberdade, a Carmen Lúcia que barra a liberdade do ex-presidente Lula. Então tem alguma coisa. A Carmen Lúcia está muito acovardada e isso não é à toa. Obviamente, ela está sendo chantageada por pessoas que conseguiram gravar conversas, conseguiram dados a respeito do que está acontecendo. Eu até trouxe, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma mais focada, porque eu estou ajeitando ainda essa nova configuração aqui. Mas aí vem uma notícia extremamente negativa para a atual conjuntura. Vocês lembram que quem ferrou, absolutamente ferrou
toda a possibilidade dos julgamentos a favor do ex-presidente Lula acontecerem, foi a Carmen Lúcia como presidenta do Supremo. Agora ela assume a presidência da segunda turma. Então, lendo a matéria aqui, a ministra Carmen Lúcia foi escolhida como presidente da segunda turma do STF a partir da próxima semana, quando termina o mandato do ministro Ricardo Lewandowski. Entre as ações que estão na segunda turma está o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. O que significa que colocaram mais uma vez a Carmen Lúcia como obstáculo ao julgamento do ex-presidente Lula. Por que a Carmen Lúcia? Por que que eles jogam a bomba sempre nas mãos da Carmen Lúcia? A Carmen Lúcia não está acovardada de graça. Tem alguma coisa muito forte contra a Carmen Lúcia. E aí que eu volto, eu queria agradecer mais uma vez o Bert Ari pela colaboração, e eu volto nessa questão da revolução. Se nossos ministros, se nossas autoridades estão julgando contra a legislação e a Constituição, porque eles estão ameaçados de alguma forma por gravações como essas, que foram conseguidas aí pelo Intercept, agora está bem claro que é muito fácil conseguir essas gravações. A pergunta básica que eu faço nesse momento é a seguinte: o que adianta esperar uma decisão da Carmen Lúcia se ela está morrendo de medo que as gravações dela sejam as próximas a serem divulgadas? Vamos cair na real. Não há possibilidade de esperar que os ministros do STF julguem contra os interesses dos donos das gravações. Da mesma forma que foi possível ao herói que conseguiu essas gravações e passou ao Intercept conseguir as gravações a respeito das conversas dos procuradores da Lava Jato, a gente pode concluir que também essas pessoas que estão sendo chantageadas, também os ministros do STF estão na mesma direção. Deixa eu correr e salvar esse superchat fujão aqui que eu ia ler na hora que ele fugiu. É só uma questão de um tempinho. Eu preciso agradecer Cristina Naufel. Muito obrigado, Cristina Naufel, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Ela fala: a Carmen Lúcia me lembra muito o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Quem é da nossa idade com certeza lembra do Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. A gente imaginava que eram apenas personagens que existiam naquela época, mas não. O Bento Carneiro, ele foi materializado, infelizmente, da mesma forma que o Drácula foi materializado, infelizmente, dentro do Brasil. E agradecendo aqui do lado do canal do Estopa, Vitória Pompeu: estratégia de Hitler, convencer o povo de que os sociais-democratas eram comunistas. Exatamente, agora tudo é o comunismo, né? Segundo eles, o comunismo está tentando atacar o Sérgio Moro. Olha, gente, pasmem, eu sou estudante de mestrado em Direito, e no grupo de mestrado em Direito, pessoas que são formadas em Direito, estão fazendo mestrado, tem pessoas que concordam com concordam com Sérgio Moro ter feito esse conluio com os procuradores. Aí a gente pergunta, mas e a imparcialidade do juiz, né, como condição básica para a magistratura? A gente tem que refletir sobre isso. Infelizmente, tem pessoas que, mesmo que sejam juristas, mesmo que tenham estudado direito, concordam. Ah, se for para prender o Lula, tudo vale. Deixa eu agradecer Ricardo Rodrigues Galvão. O Intercept agora dita a pauta. O movimento dos golpistas já está mapeado. Glenn previu o timer agora Glenn previu e o timer agora é dele. Virá bomba lateral até domingo, onde o F5 no Intercept irá sobrepujar o Fantástico. Olha, interessantíssimo, né, essa ideia de que, olha, o Intercept ele realmente está com a pauta na mão, né? E o Intercept tem agora realmente esse poder aí de passar por cima do Fantástico e ditar a pauta do Fantástico. É muito feio para o Fantástico tentar esconder. E a estratégia do Glenn está perfeita, porque percebam o que aconteceu praticamente nesse primeiro momento, nos 2 primeiros dias. O Bolsonaro ainda está do lado do Sérgio Moro. Olha que coisa estranha. Mas se tudo tivesse vindo de uma vez só, seria abafado daí. Então é muito importante que as coisas venham em doses homeopáticas. As coisas não podem vir de uma vez só, porque senão o poder de abafa é muito maior.
deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa, no canal Leonardo Estopa, Lucas Magdalene. Fiz uma faculdade graças ao PT. Eu e minha família somos Lula livre e não temos vergonha de falar. Militância até o fim. Muito obrigado, Lucas Magdalene, pelo superchat, pelo pronunciamento, que eu acho muito importante, porque olha, Lucas, você tem a dignidade e você tem a honestidade de admitir que antes do governo Lula e o governo Dilma, realmente não havia investimento para que pessoas humildes pudessem estudar. O problema é que nós temos muitas pessoas dentro do Brasil que são mau caráter. Pessoas que estudaram por causa dos programas criados durante os governos progressistas e agora elas simplesmente abandonaram o governo progressista porque elas já formaram. É mais ou menos assim, como eu não preciso mais, não tem problema, que acabe. Deixa eu agradecer o superchat fujão aqui da Ione Freitas. Muito obrigado, Ione Freitas. Ela fala, por que os canais de esquerda saíram do ar hoje? Ione, eu não sei o que aconteceu. Durante o dia, na hora do Léo ao Quadrado, nós, tanto o Hangouts, eu faria o Léo ao Quadrado hoje com o Aquiles, e não funcionou, simplesmente não funcionou. Então eu tentei fazer uma transmissão como essa, só para esclarecer para o pessoal, sozinho, e não conectava. Eu imaginava que hoje, nesse horário, também não estaria funcionando, mas agora voltou a funcionar. E eu imagino que é congestionamento, porque tem muitas pessoas fazendo lives, mas não duvidem de ser algum tipo de boicote. É possível para as empresas de telecomunicações simplesmente prejudicarem as transmissões agora para tentarem abafar o escândalo. Deixa eu agradecer, então, a participação da Caterine Castro. Léo, desde a votação contra Dilma, percebi pessoas que votaram a favor. O olhar de medo e de impotência, com certeza, há chantagens e ameaças. Olha, o próximo passo agora, Caterine, é levar essa informação. Veja, gente, temos hoje subsídios interessantíssimos. O vazamento do conteúdo do celular do Moro e o conteúdo do celular do Dallagnol mostra, esse vazamento mostra de uma forma muito clara que é possível sim pegar dados de pessoas e copiar esses dados de pessoas. Tecnicamente falando, eu falava que isso era possível há muito tempo, afinal de contas, essa é a minha área primária. Eu vim para comunicação social depois, a minha área original é engenharia. Então eu falei várias vezes sobre essa possibilidade das pessoas estarem sendo chantageadas. Depois que eu falei isso várias vezes, obviamente, sempre tratam o que eu digo como teoria da conspiração. Agora que veio esse material do celular do Moro, né, do celular dos procuradores da Lava Jato, fica bem claro que é sim possível ter acesso aos dados dos aparelhos de pessoas do Brasil. Então pronto, tá claro que é possível ter acesso a esses dados. E eu falo com vocês, olha, esse acesso pode ser de uma forma hacker. Vamos pensar que um hacker foi lá, né, um hacker que trabalha no STF, instalou um aparelho que ficou capturando os dados de backup de conversa dos ministros que não entendem nada de telecomunicações, não fazem nem ideia do que está acontecendo, das possibilidades. E pronto, capturou e vendeu esses dados. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é a própria empresa de telefonia. A própria empresa de telefonia simplesmente fez uma captura de todos os dados transferidos pelos aparelhos dos ministros e entregou essa captura, esse pacote de dados capturados, e pegou e entregou isso aí, de repente, para quem comprou. A gente sabe que o que está em jogo é o controle de um país continental de 207 milhões de habitantes. Então, o que acontece? Tecnicamente falando, é muito fácil para quem é da área clonar os dados de aparelhos, como por exemplo, os aparelhos dos ministros do STF. Então a pergunta que eu faço para vocês nesse momento é muito simples. Se essas pessoas estão todas acovardadas, todas morrendo de medo porque estão sendo chantageadas, será que a gente pode confiar nessas pessoas no poder? Então eu falo, olha, hoje temos mais subsídios para levantar a população contra isso. Porque se a gente consegue levantar a população contra o que está acontecendo, a gente consegue substituir. Eu sei que ninguém aqui gosta do Mourão, isso é fato.
Mas o que eu tenho falado a respeito do Mourão é exatamente isso. O Mourão parece não estar sendo chantageado. Mas imaginem que seja diferente. Imagine que essas empresas de telefonia estão gravando tudo para usar na hora que for necessário. Então, praticamente impossível a gente imaginar que exista algum político no Brasil que está blindado se ele está sendo, ao longo dos tempos, digamos que espionado dessa forma aí. Margarida Maria, muito obrigado Margarida Maria pelo superchat, muito importante para a sobrevivência dos canais, e ela manda um thanks for being you, muito obrigado. Deixa eu agradecer também Neto Oliveira, isso prova que o Moro é um mero decorador de apostila, aquele que passa em concurso mas não entende o que estudou, agora não é mais juiz, vai perder o ministério e ficar pobre. Aqui se faz, aqui se paga. Eu não acredito na possibilidade do Moro ficar pobre, que o nível de destruição que ele promoveu no Brasil, ele deve ter conseguido dinheiro para 2 gerações dele ficarem ricas. Eu não acredito na possibilidade dele ficar pobre. Eu acredito na possibilidade do povo chegar a um nível de consciência de colocar ele no paredão. Isso é possível. Agora ele ficar pobre, não. E deixa eu trazer aqui no canal Leonardo Estopa, um ponto interessante da Débora Couto, acho que é fogo amigo. Então a Débora Couto acha que seria alguém do time deles. Débora, se for alguém do time deles, eu nem diria que é fogo amigo, porque as pessoas aos poucos estão percebendo que eles não são amigos. O que acontece é o seguinte, mesmo que isso tenha acontecido por causa de uma pessoa da Polícia Federal, a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é o seguinte, a Polícia Federal tem que estar do lado do Moro ou do lado do povo? A gente sabe que, obviamente, agora a Polícia Federal recebendo ordens do Moro, as coisas ficam mais difíceis. Deixa eu agradecer Cristina Naufel, mais uma vez aqui, quem veste a toga do STF tem que ter soberania. Esse ponto, Cristina, eu concordo plenamente com você, mas aí a gente precisa falar uma coisa que, infelizmente, apesar de terem muito poder, terem a toga e terem um relevante conhecimento jurídico, no final das contas, eles são simplesmente seres humanos, né? Deixa eu... E canal da Voz da Escuridão fala, se brincar, Moro ainda vai para o STF. Eu não duvido, o canal da Voz da Escuridão traz esse ponto aqui, eu não duvido que no final, depois de tudo isso, o Moro ainda vá para o STF. Deixa eu trazer para vocês absurdidades que aconteceram, lógico que nós temos que comentar o que falam pessoas contra o Sérgio Moro, mas só de imaginar que tem pessoas defendendo o Sérgio Moro, pode ser que eles consigam realmente levantar o Sérgio Moro de volta. Deixa eu trazer aqui, Ruth Mick apareceu, vou comentar o comentário da Ruth Mick aqui, Deixa o comentário da Ruth Mick, porque bobo tem que aparecer, gente, ó. Tá aqui, ó. Ruth Mick fala, Léo, o PSOL pagou o Adélio? Olha, Ruth Mick. Quem acredita nessa teoria que alguém da esquerda pagou o Adélio para matar o Bolsonaro tem que ser muito idiota. Quem acredita nisso tem que ser muito idiota. Primeiro, olha, alguém da esquerda vai pagar uma pessoa que tem um histórico de deficiência mental para dar uma facada num candidato a presidente da República no meio de um povo gigantesco, ou seja, alguém... Olha, Ruth Mick, normalmente, quando uma pessoa vai encomendar um crime, essa pessoa procura aquele criminoso mais profissional o possível para que aquele criminoso nunca seja pego. Sabe por quê, Ruth Mick? Porque normalmente, quando o criminoso é pego, eles apertam o criminoso até o criminoso falar quem contratou. Então, basicamente, a pergunta que eu te faço nesse momento é o seguinte, você está me falando que o PSOL não teria dinheiro para contratar um profissional para ficar com um fuzil dentro de um apartamento e atirar no Bolsonaro. Precisava contratar um bobão para dar uma facada. É isso que você está me falando. Olha, vamos conversar entre nós aqui. Nenhum de nós é idiota.
Você acredita nisso? Você acredita que algum partido de esquerda teria sido idiota o suficiente para contratar alguém para matar um candidato a presidente da República a facada no meio de uma campanha onde, obviamente, o cara seria preso? Olha, Ruth Mick, você pode mais. Você não pode ser tão imbecil a esse ponto. E aí eu te falo, sabe qual que é a opinião que eu tenho? A opinião que eu tenho a respeito do PSOL. O PSOL era o partido que tinha o menor interesse em fazer isso em toda a esquerda. Porque a candidatura do Boulos foi uma candidatura de conhecimento popular, para ele ser apresentado para a população. Dentro da esquerda, o candidato que tinha mais certeza que ele não conseguiria votos para ser eleito era o Boulos. Então, qual que é a lógica, Ruth Mick, de o PSOL querer pagar alguém para matar o Bolsonaro? Olha, se eu tiver que pagar alguém para matar o Bolsonaro, eu obviamente vou pagar alguém para matar o Bolsonaro de um local bem distante, usando aqueles .40, .50, aquelas armas extremamente precisas, de forma que a pessoa nunca seja capturada. Eu vou contratar um doidão para dar uma facada no Bolsonaro para depois o doidão falar que fui eu? Olha, Ruth Mick, você pode mais. Eu tenho certeza que você não acredita nessa bobeira. Eu tenho certeza que você não acredita nisso. Olha, pode ser que o Adélio tenha feito isso por convicções próprias? Pode ser. Pode ser. Qual que é a teoria que eu acredito? Olha, todos os elementos mostram que aquilo foi uma armação. Eu acredito nisso. Mas pode ser que ele tenha feito isso por convicção própria? A primeira teoria que eu acreditei a respeito da facada do Bolsonaro foi que o Bolsonaro teria sido vítima de uma armação daquele tipo da pessoa ficar buzinando na cabeça do outro, né? Normalmente, como é que funciona? Todos os atentados ao redor do mundo, todos os atentados desse tipo funcionam da seguinte maneira. Quem quer promover o atentado, contrata um chefe religioso que fica buzinando na cabeça de uma pessoa que já tem uma certa deficiência mental. Quando você vê que aconteceu um atentado suicida, normalmente eles atribuem todos os atentados suicidas a uma religião, mas não tem absolutamente nada a ver com a religião. Normalmente, nesses locais onde a crise política está acontecendo, eles precisam de atentados desse tipo, eles vão mapeando quais são as pessoas que têm uma deficiência de fanatismo suficiente para suicidar em nome da religião. E ali eles vão utilizando essas pessoas para fazerem esses atentados. Como, olha, Deus mandou, Deus mandou. Eu trouxe essa possibilidade, né, de que, de repente, o Adélio teria sido convencido dessa forma. Esse foi o meu ponto de vista. Esse foi o modo como eu acredito que eles se aproximaram do Adélio. Agora, dizem que o Adélio se encontrou com o Carlos Bolsonaro. Eu não sei. Mas uma coisa é realidade. Ele foi no clube de tiro. Isso é realidade. Ele foi no clube de tiro e não tinha poder aquisitivo para fazer o curso de tiro naquele lugar. Então, ele tem uma relação com a família Bolsonaro. Isso é fato. Agora, o que eu imaginei no primeiro momento? Olha, foi uma armação, esse cara foi conduzido a realizar isso para um bem maior do Bolsonaro, né, que seria aí essa eleição. E realmente deu muito certo. Cláudio Alves, não acredito que haja um poder tão grande a ponto de dobrar o ministro do STF. Acho que o que há é covardia pura e simples de alguns ministros. Eu acho, tá, Cláudio? Eu respeito o seu ponto de vista, eu acho que não. Por quê? O ministro sabe o risco que ele está correndo. Gente, hoje, todas essas pessoas que estão tomando decisões, eles estão vivendo momentos bem difíceis. Por exemplo, o Bolsonaro, ele teve que tomar a decisão entre ficar do lado do Moro ou ficar contra o Moro. Então, nesse primeiro momento, o Bolsonaro decidiu ficar do lado do Sérgio Moro. O que o Bolsonaro conseguiu com isso? Ele brigou com uma parte do Congresso, que não gosta do Sérgio Moro, e, por outro lado, o Bolsonaro manteve o apoio dos fanáticos religiosos que gostam do Sérgio Moro e, obviamente, de uma base dura de pessoas realmente fanáticas que continuam hoje acreditando no Sérgio Moro. Então, nesse primeiro momento, o Bolsonaro fez isso. As notícias não acabam aqui, novas coisas virão. Então, qual que é o ponto, né?
Qual que é o próximo ponto? E eu vou trazer aqui para vocês uma coisa interessantíssima, olha só, para vocês notarem por que tá dando tudo errado. Olha aqui, ó. Alan Lima, nossa, o Moro está morrendo de medo. Sim, o Moro está morrendo de medo, claro. Eu acredito que não vai dar nada para o Sérgio Moro, eu acredito. Ele pode até perder o cargo, mas ele tem costas largas, porque ele promoveu uma destruição da indústria nacional para proteger os Estados Unidos, então ele tem muita informação para passar. Agora, o que mais me assusta nesse momento é perceber que existem pessoas que ainda apoiam o que o cara está fazendo. Então, de onde que vem a personalidade de um Alan Lima desse? Olha, o cara apoia a distorção da democracia através da prisão de um político que tinha o primeiro lugar nas pesquisas. Aí você imagina o seguinte, no momento que o Lula foi preso e foi retirado das eleições por uma fraude, que foi essa do Sérgio Moro e do Dallagnol, o que aconteceu, Alan, é que grande parte da população brasileira foi prejudicada porque essa parte da população tinha a intenção de votar no ex-presidente Lula. E a pergunta básica que eu te faço, Alan, é o seguinte, para que eleições se o candidato da maioria não pôde participar das eleições? As eleições foram uma fraude, que até conseguiram colocar o Bolsonaro no poder, mas uma coisa básica, a população parou de produzir, a população ficou revoltada, nós não temos credibilidade, então nós não temos investimentos internacionais, nós estamos vivendo o pior momento da nossa história política, social e econômica. Então, o seu posicionamento é extremamente imbecil, cara. Sabe por quê? Porque você não consegue perceber que a sua cabeça dura de comemorar a prisão do Lula significa condenar o Brasil para um momento bem escuro em termos de prosperidade econômica e paz social. Enquanto o Lula é desrespeitado sendo preso, pelo menos a metade do eleitorado brasileiro é desrespeitado sendo inibido de poder votar no ex-presidente Lula. Então, o que eu penso nesse momento, Alan, é o seguinte, é muito bonitinho, né? Você quer ser do mal, quer aparecer aí com a gravatinha, fazendo de conta que é importante, mas a pergunta básica que eu te faço é o seguinte, o que adianta você comemorar a prisão do ex-presidente Lula, sendo que o país é um grande sistema e dentro desse país nós temos muitas pessoas revoltadas por causa da prisão do ex-presidente Lula? Porque muitas pessoas pensam de forma diferente. O detalhe não é o Lula ter sido preso, o detalhe é que eu perdi o direito de votar no Lula por causa de uma armação. Então, a gente só vai afundando em termos econômicos. E aí, o que acontece? Que adianta, Alan, você, né, super espertão, você super inteligente, comemorar a prisão do Lula, mas ficar cada vez mais pobre? É isso que o povo brasileiro não está pensando e é exatamente nesse ponto que eu acho que a esquerda está falhando em termos de comunicação. A esquerda não está sabendo mostrar, principalmente para a classe média brasileira, que a prisão do Lula é prejuízo. Simples assim. A prisão do Lula não é a prisão de um inocente, simplesmente. É a prisão de um povo que não teve direito de escolher o presidente. Básico, simples assim. Deixa eu agradecer então. Gilmar Ferreira. Muito obrigado, Gilmar. Não, Léo. O primeiro chat, leia esse. A Carmen deu o pi pro Ricardão. Não, eu não sei, Gilmar Ferreira. Normalmente, o poder traz oportunidades bem obscuras. Eu imagino que não seja algo de ordem sexual. Eu imagino que seja venda de sentenças, normalmente. Nesse momento a gente já consegue ver que juízes são seres humanos. Então, essa coisa de, nossa, mas um juiz votou, ele tem conhecimento jurídico. Não. O Moro, antes de ver o processo, o Moro orientou o Dallagnol para prender o Lula, ou seja, o Moro tinha interesse. Então, fica claro para a população que os seres humanos, eles têm interesse. Então não é só um juiz. O juiz não é uma máquina que está lá recebendo os processos e julgando conforme a legislação brasileira. Não, o juiz é uma pessoa normal que tem seus interesses. E aí a gente vê que realmente pode ser que muitos ministros estejam aí envolvidos em vendas de sentenças. Eu não duvido. E deixa eu pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso faz, sem dúvidas, uma diferença muito grande. Quando eu estava falando com vocês sobre a coisa mais bizarra que a gente vive hoje, é que eles podem realmente continuar lutando para blindar o Sérgio Moro. Veja
o posicionamento do líder do PSL. Moro tem mais credibilidade que o nosso presidente da República, diz líder do PSL. O interessante é que a credibilidade do Moro não é abalada pelo que o Moro fez, porque existem pessoas que concordam com o que o Moro fez. Existem pessoas e até juristas que concordam que, nesse caso, a imparcialidade do juiz não é necessária. Então, o Moro não negou o que ele fez. A estratégia do Bolsonaro e do Moro, nesse detalhe, é simplesmente abandonar qualquer pergunta. Perguntou sobre o assunto, eles rapam fora. O Moro já fez isso. O Bolsonaro hoje, durante a entrevista, virou e falou, acabou a entrevista. Então, assim, ele está no poder de falar isso, e é aí que eu falo. Se a gente consegue levar essa informação para o maior número de pessoas possível, a gente tem essa oportunidade de reverter as coisas somente num processo revolucionário. Agora, para um processo revolucionário acontecer, é preciso que a esquerda consiga comunicar com as polícias e as forças armadas, porque se as polícias se sentirem representadas pelo ideal de esquerda, acabou o bolsonarismo, acabou o entreguismo, acabou o golpe. Então, mais importante do que lutar por Lula livre é lutar pela libertação intelectual dos nossos policiais e das nossas forças armadas, porque sem o poder coercitivo do Estado, acabou Sérgio Moro, acabou Dallagnol, acabaram os ministros do STF. Então, muito importante, policiais, forças armadas precisam saber da verdade do que está acontecendo. Muito obrigado, Ricardo Rattori. Ora, não houve o episódio lá atrás do ministro Barroso ter encontrado grampos ou escutas desativadas em seu gabinete, ou estou enganado? Acho que foram todos grampeados. Eu tenho certeza, Ricardo. Mas só que o negócio, gente, é o seguinte. Há muito tempo atrás, quando eu falo muito tempo atrás, eu falo muito tempo mesmo. Deixa eu conversar, Benedito José Bernal, na revista Peguem, da editora Globo, Paulo Guedes diz que a partir de julho, Brasil vai decolar. Estão falando isso desde que derrubaram a Dilma, né? Desde que derrubaram a Dilma, inclusive, a promessa da Globo, nas palavras da Miriam Leitão e também do antagonista, é: se a Dilma cair, o PIB dobra. A promessa deles era essa. A promessa deles para a reforma trabalhista era a geração de empregos. Então, eu não acredito. Edivaldo Abreu, Pepe Escobar, Giro das 11, hoje disse que o Departamento do Estado dos Estados Unidos já está providenciando saída de emergência do Moro. Recomendo o Giro das 11 de hoje. Isso eu imagino que sim, porque guardar o Moro... O problema é que é o seguinte, existe a possibilidade do Sérgio Moro ser parte do governo dos Estados Unidos, e existe a possibilidade de abafarem o caso no Brasil. Se os Estados Unidos dão essa proteção para o Sérgio Moro, fica tudo muito claro. Então eles estão vivendo uma sinuca muito complexa. Tiago Muniz, obrigado por sua clareza nas explicações. Lei deve ser a mesma para todos. Muito obrigado, então, Tiago Muniz, aqui no canal do Estopa. Isso faz uma diferença muito grande, a ajuda de vocês na sobrevivência dos canais. Então deixa eu agradecer mais uma vez Edivaldo Abreu, deixa eu agradecer Ricardo Rattori e Bert Ari. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda de vocês aqui no canal. E olha, hoje eu acho que eu consegui acertar a técnica, porque ontem eu sofri muito com o computador travando e parece que agora eu consegui colocar as coisas funcionando aqui. Realmente eu estou conseguindo colocar as imagens aparecendo. Deixa eu agradecer então vocês. E eu tô vendo que a Dione Lima fala: seja otimista, fale coisas positivas. Eu falo, né? Eu tenho falado coisas positivas, Dione. A coisa mais positiva que eu tenho para falar nesse momento é que, apesar de estarmos vivendo o pior momento da política brasileira, agora existem chances da população saber o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo hoje não se resolve com o Dr. Cristiano Zanin fazendo um processo, levando um pedido de liberdade para o Lula. Não se resolve dessa forma. Resolve exatamente com o esclarecimento das pessoas, e é o esclarecimento das pessoas que tem condições aí de fazer com que o número de pessoas que apoiam o que a gente está falando cresça, o número de idiotas diminua, e a partir da diminuição do número de idiotas, a gente obviamente consegue uma maioria para mudar
o que está acontecendo no Brasil hoje. Deixa eu colocar aqui subindo a todo vapor os comentários no canal do Estopa. Eu queria agradecer muito vocês pela audiência, pessoal. O canal Leonardo Estopa parece que voltou a enviar notificações. Eu queria agradecer o pessoal do Facebook, são quase 900 pessoas assistindo pelo Facebook, quase 2.000 pessoas pelo canal do Estopa e quase 1.800 pessoas pelo canal Leonardo Estopa. Então estamos aqui com praticamente, deixa eu ver, 4.000 e poucas pessoas assistindo, quase 5.000 pessoas. E eu gostaria muito de agradecer vocês pela ajuda nos compartilhamentos. Quem puder ajudar meu trabalho, pode ajudar compartilhando. Se você quiser ajudar financeiramente, você pode ajudar através das contas bancárias, né, Superchat, claro, mas você pode ajudar também através das contas bancárias que estão anunciadas nas descrições desse vídeo. Então, muito obrigado, quem puder ajudar o trabalho que eu faço. Deixa eu... Estou vendo as notícias. Hoje o Brasil 247 trouxe uma notícia bem pitoresca, que é o Willer Bonner já chama o Sérgio Moro de ex-ministro. É claro que eu acredito que ele gostaria de ter dito o ex-juiz, né? Deu aí essa confusão na cabeça dele, mas vamos torcer para que realmente o Bonner tenha tido esse ato falho. Para quem não conhece o ato falho, pessoal, o ato falho é uma teoria do Freud, né? Para quem estuda normalmente psicologia, né, sabe dessa teoria, que é mais ou menos assim: você não quer falar uma coisa, mas aquela coisa está tão latente na sua cabeça que você acaba soltando sem querer. Então, um ato falho muito interessante. Eu acho, obviamente, que foi uma falha de dicção, mas teve um momento que o Temer tentou dizer acreditamos no poder do diálogo e ele acabou dizendo acreditamos no poder do diabo. E agora vem o Willer Bonner e fala ex-ministro. Pode ser que o Willer Bonner já sabe e está aguardando aí que o Moro se torne realmente ex-ministro, porque por enquanto o Moro não é ex-ministro. O Moro é um ministro do governo Bolsonaro que foi hoje, depois do escândalo, condecorado pela Marinha Brasileira. E a condecoração que veio para o Sérgio Moro, ela é extremamente compatível. Por quê? Porque o Sérgio Moro é responsável pela eleição do Bolsonaro. Sem a farsa, sem a fraude, sem a utilização do Poder Judiciário e do Ministério Público para promover a prisão de um dos candidatos, obviamente o Bolsonaro não teria sido eleito. Então quem colocou o Bolsonaro no poder foi essa união do Ministério Público e do Poder Judiciário através do Sérgio Moro e do Dallagnol. E, obviamente, quem mantém toda essa farsa continua sendo o Poder Judiciário, que tinha a oportunidade de ter tirado o Lula da cadeia hoje, porém, a Carmen Lúcia mantendo a mesma postura de fraude judiciária, a mesma postura de covardia com a sociedade brasileira que ela tem tido durante os últimos tempos, ela utiliza essa oportunidade aí de mandar para a plenária. É uma forma de manter o Lula preso por mais tempo. Então, é uma grande farsa que a gente está vivendo e é por isso que eu acho que o caminho é orientação das pessoas para depois, talvez, partir aí para um processo revolucionário, porque eu não consigo ver uma saída. Eu sempre achei que a saída poderia ser pacífica. Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que o primeiro passo é, sem dúvidas, pacífico, convencer a população sobre o que está acontecendo, em especial aqueles que protegeriam esse sistema, que são os policiais e as forças armadas. Depois que o povo estiver sabendo do que está acontecendo, é partir para um processo revolucionário. Porque antes disso, eu acho que nós temos o nosso poder judiciário tão comprometido e sendo chantageado, que é bem difícil esperar do Poder Judiciário alguma decisão. Mariângela Ozzi, Léo, o que aconteceu no Léo ao Quadrado? Olha, Mariângela, hoje, misteriosamente, o YouTube parou de funcionar naquele horário. Eu até imaginei que agora a gente não conseguiria fazer essa transmissão, mas acabou que eu iniciei a transmissão e a transmissão aconteceu. Mas no horário do Léo ao Quadrado, nem o sistema de comunicação Hangouts, que é o que a gente usa para fazer a distância, e nem essa transmissão estavam funcionando. Eu tentei transmitir também nesse estilo, só para participar no horário, mas também não funcionou. Então, eu acho que deu uma pane aí no YouTube de tantas pessoas fazendo vídeos para denunciar o Vaza Jato, que agora realmente o Vaza Jato tem que bombar. Então, muito obrigado, Mariângela Ozzi, que é também uma grande apoiadora aqui do canal há muito tempo, ajudando o meu trabalho. Agradeço de coração e provavelmente amanhã vai estar funcionando. Amanhã
às 5 da tarde, que é o Léo ao Quadrado. Eu queria agradecer você pela ajuda e lembrar, quem puder ajudar o meu trabalho, tem aí as contas bancárias anunciadas. E eu queria pedir para você que ainda não é inscrito, deixa eu colocar aqui os canais, só para que as pessoas entendam que são 2 canais. É o canal do Estopa e o canal Leonardo Estopa. No início a ideia era deixar lives num canal e vídeos curtos no outro, então eu descobri que os canais param de notificar e eu cheguei à conclusão que o mais interessante é transmitir ao mesmo tempo em 3 lugares: canal Leonardo Estopa, canal do Estopa e página Leonardo Estopa no Facebook. É importante que vocês se inscrevam em todos, porque se você não receber a notificação de um, você recebe a notificação de outro. Então, muito obrigado a vocês aí pelas participações. Deixa eu comentar sobre essa questão do Greenwald, que fala que a Globo foi para a Lava Jato, aliada, amiga, parceira e sócia. A Globo está jogando sujo de todas as formas para tentar criar uma percepção de que esse material é falso, o que mostra de forma bem clara que a Globo está nas gravações. É importante, pessoal, eu vou deixar os comentários subindo. Enquanto os comentários estão subindo, eu vou tentar achar um material que a Globo fez de uma forma bem estratégica, mas é um material muito sujo. Deixa eu colocar aqui. Só para vocês entenderem a linha discursiva da Rede Globo. Vejam bem. Vejam que interessante. Deixa eu agradecer primeiro. Chegaram alguns superchats aqui. Vou agradecer rapidamente e vou mostrar para vocês como que está a situação. Fabrício Domingues Ferreira. Estopa, você defende a luta armada? Não defendo a luta armada de brasileiros contra brasileiros de forma alguma. Eu só defenderia a luta armada se as polícias viessem para o lado progressista e sobrassem apenas os impostores. Então, se você me pergunta se eu defendo uma luta armada do povo progressista contra os policiais e contra as Forças Armadas brasileiras, de forma alguma, então eu acho que só é possível pensar na luta armada se a gente primeiro conquistar todos que deveriam estar do nosso lado. Porque, olha, de um lado estão os impostores que merecem, obviamente, qualquer tipo de punição. De um lado está Sérgio Moro, Bolsonaro, esses são os impostores. Só que do lado deles ainda estão pessoas enganadas. Então eu só defendo luta armada se a gente conseguir primeiro resgatar os enganados, porque fazer enganados pagarem pela culpa dos impostores é uma coisa que não faz sentido algum. Então, uma luta armada contra as polícias, uma luta armada contra as Forças Armadas, primeiro que seria um derramamento de sangue gigante, porque obviamente o povo não teria condições de enfrentar as Forças Armadas brasileiras. E no segundo ponto, porque as Forças Armadas e os policiais, eles fazem parte do campo progressista, apesar de que eles não sabem disso, eles não são da elite, eles estão lá para proteger a elite. A gente precisa primeiro conquistá-los. S-News 7, Léo, Bolsonaro é fraco, porém o governo do Bolsonaro é forte, pois, pelo que vejo, vamos ter que aguentar essa desgraça até 2022. Tenso. Sim, a estrutura por detrás do Bolsonaro tem se mostrado muito resistente, tá? Muito resistente mesmo. Cláudio Alves, Léo, você é o primeiro a concordar com minha opinião de que não existe solução pacífica para a crise atual. A solução terá que ser de outra natureza. Sim, Cláudio, eu tenho falado isso e há 3 anos, tá, gente? Eu não mudei de opinião por causa desses vazamentos. Assim, esses vazamentos vieram para confirmar o que eu falo há 3 anos. Então, esses vazamentos simplesmente confirmam o fato de que muitas pessoas no Brasil estão sendo chantageadas, estão sendo gravadas, estão sendo monitoradas. E não tem jeito da gente esperar a solução institucional nesse caso. Mas adianta fazer alguma coisa? Adianta eu, por exemplo, eu vou pegar um revólver, uma metralhadora e vou igual Rambo resolver o problema, né? Que tem um blog de esquerda, que é um blog extremamente ridículo e engraçado, que fica dando essas ideias, né, de que a gente não, vamos chegar lá, vamos quebrar tudo. Não, gente, não é fácil assim, não.
Por enquanto, as Forças Armadas estão do lado deles, as forças de segurança, mesmo que estão sendo prejudicadas, estão do lado deles. Então, o que é o caminho? Primeiro lugar, produzir material para as Forças Armadas, para as polícias, para que eles entendam a farsa que eles estão vivendo. Depois que a gente conquistar polícias e Forças Armadas para o nosso lado, aí acabou. Agora, tentar bater de frente com a polícia extremamente... Tentar bater de frente com uma estrutura de inteligência que, obviamente, vai conseguir interceptar qualquer planejamento. Não, isso não adianta não, gente. Então, em primeiro lugar, é conquistar as Forças Armadas através da verdade, ou seja, a gente tem uma matéria-prima muito forte para conquistar, que é a verdade. Conquistar, obviamente, as Forças Armadas, conquistar o resto dos empresários e, a partir daí, expurgar essa desgraça desses traidores brasileiros. Muito obrigado, então, Aparecido Machado. Será que os poderosos não irão impedir a publicação de novas conversas? Aparecido Machado. Não sei, Aparecido, porque a internet é quase que terra de ninguém. Eles podem sim utilizar os algoritmos para desviarem a atenção. Por exemplo, como que os poderosos fazem para desincentivar? O meu canal, ele sobrevive por causa dos superchats. O canal de alguém que fala mal do PT e fala a favor do Sérgio Moro, ele sobrevive também de comerciais, porque os poderosos pagam comerciais nesses canais para incentivar esse tipo de personalidade. Então isso é uma das formas que eles usam aí para, obviamente, conduzirem os canais do YouTube, conduzirem o discurso. Mas eu não acredito que eles vão conseguir calar as pessoas que realmente fazem porque acreditam. Eu faço porque eu acredito. Sil Lopes, o povo venezuelano não deixou os Estados Unidos tomar o país. Sofrem sim, mas não aceitam. No caso do Brasil, a gente não tem um povo com a qualidade do povo venezuelano, né, Sil Lopes? Infelizmente, a maioria do nosso povo é alienada, sem consciência política. Culpa, obviamente, aí a gente faz uma crítica à esquerda, culpa da esquerda que não soube criar esse sentimento nacionalista na população. A esquerda investiu na população, mas não mostrou para a população que estava investindo. A esquerda não trabalhou nesse ponto. Então, a gente tem essa vulnerabilidade. A gente não pode comparar o nosso povo, que é um povo que entra numa igreja, vende a geladeira de casa e entrega para um pastor, achando que com isso vai comprar o apoio de Deus. A gente não pode comparar um povo desse nível, claro que não, com um povo venezuelano que está lá desesperado para defender suas riquezas, né? Eu vou trazer para vocês estratégias que são utilizadas por canais que hoje estão desesperados. A gente nem precisa falar da reputação desses canais, mas canais que hoje estão desesperados para tentarem reverter a situação. Olha só, vamos fazer uma análise da intenção. Fato ou fake? É fake print de conversa entre Moro e Dallagnol sobre sentença de Lula. Olha que interessante. O enunciado dessa matéria é que é fake o print de conversa. Tá na Globo, tá no G1. E qual que é a primeira coisa que o alienado tem quando vê uma coisa dessa? Tá vendo? Eu sabia que era fake. A Globo fez uma matéria sobre um print em específico, que pode até ser ela que divulgou para criar esse fake depois. Olha que interessante. Ela faz uma matéria, e isso é um problema muito sério, tá, pessoal? Porque é assim que eles conseguem conduzir o discurso. Eles estão fazendo uma matéria a respeito de um print fake que foi divulgado. Mas eles criam a matéria para dar impressão de que tudo que saiu do Glenn é fake. Não. Obviamente, para conduzir a opinião pública, para manter o povo alienado, e olha, lá na Globo tem pessoas bem especialistas nisso, obviamente, para conseguirem manter o povo alienado, eles criaram uma conversa fake e utilizaram essa conversa que eles criaram fake para fazer essa matéria. Qual que é o grande problema? O eleitor do Bolsonaro, ele está tão desesperado na busca de subsidiar a sua crença de que é fake, que ele acaba caindo nisso aí, ó. O eleitor do Bolsonaro está tão desesperado para achar uma forma de dizer que o Moro é herói e que as conversas que foram divulgadas são fake, que ele chega e pega esse caso, que provavelmente foi produzido pela equipe que fez essa matéria. Olha que interessante, é aquele negócio, a mesma equipe que fez o vírus, fez a vacina.
fez o vírus para vender a vacina e vender a cura da doença. É isso aí, ó. A mesma equipe que criou esse material com a conversa falsa, depois chega e cria essa matéria falando que é fake. Claro que quem está iludido pelo Sérgio Moro não vai entrar em detalhes para perceber que essa matéria está falando só de uma conversa. Essa matéria está falando só desse material aí, ó, só disso. No entanto, eles criam a matéria para servir de condução ideológica para que o eleitor do Bolsonaro pense que tudo é fake. Então, é essa estrutura de inteligência de comunicação que falta na esquerda. É essa estrutura de inteligência de como conduzir e como derrubar esse tipo de estratégia que falta na esquerda. E aí eu falo com você, olha, a esquerda não sabe trabalhar isso e nem valorizar bons comunicadores. A esquerda não sabe valorizar pessoas com capacidade de análise desse tipo de coisa. Então, o que a esquerda faz? Perde todas as pessoas inteligentes nesse tipo de coisa para a direita, porque a direita sabe valorizar mais. Eu nem falo direita mais, né, pessoal? Eu falo entreguismo, porque a direita seria nacionalista. A direita do Brasil tá vendendo tudo que a gente tem. Silvio Lopes, sou o filho do Silvio. Ele está no hospital. Venezuela, eu quis dizer que deveríamos seguir o exemplo. Silvio Lopes, eu não entendi esse sou o filho do Silvio. Ele está no hospital. Sim, eu concordei com essa parte aí de que deveríamos seguir o exemplo da Venezuela, sem dúvidas, né? Deixa eu ver se eu trago mais matérias para vocês aqui. E lá se vai a esperança de crescimento econômico. Agora, definitivamente, não há esperança de investimento dentro do Brasil. Definitivamente. Por quê, pessoal? O Congresso aprovou um crédito suplementar de 248,9 bilhões para o governo e existe. Os investidores, eles utilizam ferramentas econômicas. O investidor não é igual o eleitor do Bolsonaro, que fica de oba-oba, de comunismo. Não, o investidor, ele faz cálculos. O investidor, ele procura calcular riscos e possibilidades de recompensa. Então, o que acontece? O investidor, na hora que ele percebe que o nível de endividamento do Estado passou um certo ponto, ele já entende que o Estado já está trabalhando de uma forma improdutiva e que aquela economia não tem expectativa de crescimento econômico acima de uma média mais interessante. Olha, o Brasil, ao aprovar esse crédito suplementar, ele manda um sinal para os investidores de que o Brasil é um país de extremo risco econômico. Então, aprovar esse crédito suplementar, obviamente, para que o Bolsonaro possa continuar mantendo um relacionamento com funcionários de alto nível, como juízes e procuradores e promotores, significa se comprometer com a possibilidade de conseguir investidores. Então, automaticamente, o Bolsonaro realmente dá tchau para a possibilidade de geração de empregos. É muito dinheiro e é uma quantidade muito grande de dinheiro perto da economia brasileira. A economia brasileira, que é importante dizer que teve recessão nesse primeiro trimestre, e isso espanta a possibilidade de geração de empregos num país que conseguiu gerar no primeiro trimestre 1.300.000 desempregados. Então, isso é o Brasil do Bolsonaro. Eu não diria que é melhor já ir se acostumando. O que eu digo é melhor já ir lutando para mudar essa situação. Porque, olha, a gente não pode simplesmente se acostumar com uma coisa que vai comprometer o futuro de todas as nossas próximas gerações. Deixa eu agradecer aqui então, no canal Leonardo Estopa, WC, sei lá, por mais que tento, não consigo ser otimista com nosso país. Como pode poucas pessoas fazerem um estrago tão grande assim por aqui? Normalmente é assim que funciona, WC. Olha, o que acontece? Um número pequeno de pessoas controla uma grande massa de manobra e essa massa de manobra faz o estrago acontecer. Normalmente é isso
que acontece? Só que o trabalho foi acontecendo lentamente e as coisas estavam acontecendo na frente dos olhos e o povo não percebia o que estava acontecendo. Tudo que acontece hoje foi erro da própria esquerda de ter aceito o ataque contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. No momento que a esquerda pensou, melhor ela cair mesmo, porque ela está fragilizada e tal, a esquerda não poderia ter aceito. É aí que eu falo, quando eu vejo um bobo tipo Ruth Mick falando do PSOL ter pago para matar o Bolsonaro. Olha, o PSOL estava querendo, né? O PSOL praticamente entendeu, foi só na reta final que estava acontecendo. Até dentro do PT, parece que eles estavam querendo essa mini crise, porque eles imaginavam que depois dessa crise viria um dia claro de verão. Pessoal, nós precisamos admitir que muita gente de esquerda, muitos políticos de esquerda, estavam querendo exatamente esse acontecimento. Um político como o Bolsonaro assumir o Brasil, fazer um estrago muito grande para criar uma demanda pelo ideal de esquerda. Quando eu vejo idiota escrevendo aqui que acabou a esquerda, chora esquerda, não. Esse estrago que está acontecendo é um estrago para o povo, para a população. Reforma da Previdência é ruim para os deputados de esquerda? Não. Você, eleitor do Bolsonaro, eu estou vendo que tem muitos eleitores do Bolsonaro aqui, você não tem noção de como que você é idiota. Olha, você acha que uma doença é ruim para o médico ou para o farmacêutico? Não. A doença, ela é ruim para quem tem a doença. A doença não é ruim para quem oferece a cura. Então, nesse momento, a reforma da Previdência, ela é um presente para os políticos de esquerda. Estão todos lutando contra ela, mas vão receber de braços abertos. Sabe por quê? O desespero da população vai ser tão grande que a possibilidade de volta da esquerda para o poder é praticamente garantida. Então, quando eu vejo um eleitor do Bolsonaro, quando eu vejo um idiota escrever coisa do tipo, viva a reforma da Previdência que vai passar, a esquerda acabou. Não. Você não está comemorando qualquer tipo de prejuízo a deputados e senadores de esquerda, não. A reforma da Previdência só prejudica os trabalhadores. Só prejudica quem quer aposentar. Prejudica o país. A esquerda política só ganha, porque é a mesma coisa que dizer que o farmacêutico vai se ferrar se a cidade tiver uma epidemia. Não, o farmacêutico vai vender mais. A tendência natural após a reforma da Previdência é que aumente a demanda por partidos de esquerda, porque as pessoas vão ter aquela ilusão de que vai ser possível reverter a reforma da Previdência. Então, os políticos de esquerda, eles estão lambendo os beiços. Não seja idiota, eleitor do Bolsonaro. É você que vai se ferrar. Você acha que um deputado está preocupado se ele... um deputado está preocupado com a previdência dele? Não. Não é ele que está sendo prejudicado. É você, trabalhador. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa a Nara Jucá, que fala, Léo, você está sabendo de alguma coisa sobre a Carmen Lúcifer assumir ainda esse mês a presidência da segunda turma? Então, muito obrigado, Nara Jucá, pelo superchat. Então, Nara, é isso mesmo. Infelizmente, a mesma pessoa que foi utilizada para impedir os julgamentos, todos os julgamentos do Lula, ela entrava na frente para atrasar, ela sempre parece que ela é a mais vulnerável do STF. Parece que jogam ela para segurar as bombas no peito, porque parece que ela é a mais vulnerável. Então tá mais ou menos assim. Ninguém quer ter a coragem de enfrentar os banqueiros, de enfrentar o sistema. Então jogam em cima da Carmen Lúcia. Vai sim. Assume a presidência da segunda turma. Ou seja, já mostra pra gente, Nara, a importância, né, de tentarmos partir aí para um processo mais revolucionário a título de sociedade, esclarecer o povo sobre o que está acontecendo, batalhar mesmo e tentar parar o Brasil, né? Se parar o Brasil, de onde que vai vir o dinheiro para Carmen Lúcia? Demilson Costa, muito obrigado, Demilson Costa, pelo superchat, muito obrigado mais uma vez, Nara Jucá, deixa eu agradecer aqui o superchat, super mega superchat de Bert Ari, agradecer mais uma vez, que faz muita diferença realmente para o trabalho
é para a sobrevivência desse trabalho, até porque a gente pode se dedicar mais. Nossa, você antecipou o que está acontecendo no Brasil. A revolução está em curso. Então, muito obrigado, Bert Ari, pelo superchat. Deixa eu trazer para vocês aqui, então. Infelizmente, essa notícia é uma notícia verdadeira. A Carmen Lúcifer vai sim assumir a segunda turma. Moro vai depor ao Senado sobre conluio com Dallagnol para condenar Lula e fraudar democracia. Olha, esse depoimento do Moro, ele está numa situação bem interessante, que é o seguinte: o Moro não pode negar, porque o Moro teve os dados do celular capturados, e obviamente o Moro sabe que se ele tentar negar, o Moro está se escondendo. Toda vez que toca no assunto ele foge, toca no assunto o Bolsonaro foge. Por quê? Lógico, tem idiotas por aí dizendo que é fake, mas o Moro não tem coragem de falar que é fake, nem o Dallagnol tem coragem de falar que é fake. Por quê? Porque eles sabem que tem muito mais coisa lá. Eles sabem que foi muita coisa que foi capturada, né? Já trouxe para vocês essa estratégia de manipulação da opinião pública, né? Tentando diminuir o valor do material através da criação de fakes. Então, a Rede Globo cria um fake, espalha esse fake e depois faz uma conferência dizendo que é fake, esse print, mas dando por entender que todo o material do Glenn é fake. Isso é uma estratégia de comunicação que foi utilizada pela Globo sempre, né? Eles tentavam, por exemplo, traziam uma coisa insignificante e tentavam associar isso a uma coisa maior contra a família do Lula, por exemplo. Então, o que é importante nesse momento? Olha, a Globo criou a história do triplex. A Globo e a Veja, eles criaram a história do triplex. O Lula, ele tinha a vontade, né? O Lula e a Marisa, eles tinham a vontade de comprar um apartamento naquele lugar, visitaram para comprar, eles tinham, me parece que uma cota para compra daquele apartamento. Nessa brincadeira, eles não continuaram o processo de compra. O que os procuradores da Lava Jato, em especial o Dallagnol, o que ele fez? Ele utilizou o fato do Lula ter se interessado em comprar esse apartamento no passado, antes, inclusive, de ter qualquer ligação com a OAS. Isso é que é o mais importante, olha que interessante. No momento que o Lula estava procurando e tentando comprar esse apartamento, não tinha ligação nenhuma com a OAS. Aí eles pegaram os fatos, ligaram as coisas e criaram a percepção popular de que o apartamento era do Lula, né? E aí, nessa brincadeira, vários idiotas acreditaram realmente que é possível crer numa delação de uma pessoa que ficou presa um ano. Por exemplo, Celso Ramos. Olha, Celso Ramos, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou te enganar, não. Eu vou te falar eu vou falar com vocês o seguinte: olha, pessoal, o ser humano, para ter a dignidade do Lula de ter ficado na cadeia esse tempo todo e não ter se curvado à Operação Lava Jato, ele tem que ser muito grandioso. Celso, se te prender e te deixar preso e te obrigar a fazer uma delação, você faz uma delação contra sua mãe. Contra sua mãe. Olha, se você é idiota o bastante para proteger o Sérgio Moro, mesmo depois de tudo isso, eu te falo, você é idiota e você é frágil. Você não aguenta uma semana de cadeia. Você bota seu filho na cadeia. Você faz uma delação contra seu filho para você não ficar preso. Aí pega o cara da OAS e deixa o cara da OAS preso mais de um ano. E depois vira para esse cara e fala, você só sai para casa se fizer a delação desse jeito. E sabe o que é mais importante, mais legal, gente? Olha, eu tô falando aqui com o alienado de plantão, Celso Ramos. O mais interessante, Celso, sobre essa questão do depoimento da OAS é que, obviamente, o combinado para conduzir a delação premiada, ou seja, a falcatrua da delação premiada do cara da OAS contra o ex-presidente Lula está nas gravações. Gente, que fantástico. O Glenn vai soltando aos poucos, lógico, mas olha que coisa maravilhosa. Está nas gravações, com certeza, está no celular dos procuradores da Lava Jato a criação da delação premiada da OAS. Isso vai ser fantástico. Vai ser fantástico, porque, olha, chega o ponto de um Celso. Ele chega a um ponto de estupidez tão grande que a pergunta básica que eu te faço é o seguinte, Celso, como que a OAS, ao mesmo tempo, beneficiou o Lula com o apartamento e deu esse apartamento como garantia de empréstimo? Basicamente seria dizer que quem é laranja do Lula nesse apartamento é a Caixa Econômica Federal.
Só que você não consegue pensar dessa forma, porque é lógico, a Lava Jato só conseguiu crescer por causa da estupidez de pessoas como você. Pessoas que não eram capazes de entender o básico. Não é possível dar um apartamento como propina para um político e também dar esse apartamento como garantia de empréstimo. É incoerente. Ou você acha que o Lula é muito idiota de aceitar uma propina que está dada como garantia de empréstimo, ou você acha que a Caixa Econômica Federal é laranja do ex-presidente Lula. Então deixa de ser idiota, cara. Se liberta dessa idiotice. Você pode ser contra o PT? Pode, mas você não precisa continuar sendo a favor dessa idiotice. Pula fora. Se liberte da estupidez. É possível. Deixa eu agradecer aqui. Danilo Martins, muito obrigado, Danilo, pelo superchat, muito importante para a sobrevivência e crescimento dos canais. Eu queria lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho, lógico, com superchats, podem ajudar também com depósitos através das contas que estão anunciadas. Se você ainda não é inscrito nos canais, eu queria te convidar, pessoal, por favor, se inscreva nos meus canais e marque para receber notificações. Isso faz uma diferença muito grande, porque a partir daí, se você não receber notificação de um canal, você recebe de outro canal. Também no Facebook, se de uma hora para outra o YouTube sair do ar, eu vou fazer a transmissão através do Facebook. Então é muito importante, quem não curtiu Leonardo Estopa no Facebook, faça isso, porque hoje, na hora do Léo ao Quadrado, o YouTube não estava funcionando. Se parou de funcionar, eu transmito lá no Facebook. Então, deixa eu agradecer aqui, que estão os superchats que chegaram. Margarete Soler de Leone. Parte do orçamento, a oposição conseguiu direcionar para a educação, Bolsa CAPS, saúde, Bolsa Família e o restante para manter os benefícios de idosos. Margarete Soler de Leone. Sim, Margarete, mas o grande detalhe é que, apesar de que a oposição conseguiu prever esse orçamento, o Bolsonaro ainda tem o poder de contingenciar. Contingenciar é uma prerrogativa do poder executivo. Então, o que ele pode fazer? Não, beleza, está previsto, mas para eu prejudicar... Importante, tá, gente? A intenção do Bolsonaro é prejudicar a educação, não tem dúvidas. Então, para ele prejudicar a educação de uma forma mais tranquila, ele pode contingenciar. Cético louco descarado. A Globo tá blindando a Lava Jato. Moro e o Dallagnol, nas reportagens do Jornal Nacional, focou só na defesa da Lava Jato e ao crime do vazamento. Vai dar em nada. Também sou cético nesse ponto. Eu acho que sem a população se levantando vai dar em nada, mas vai ser interessante no momento que o Glenn trouxer a ligação da Rede Globo com o vazamento. A Globo está trabalhando técnicas de esconder isso da população, tá, pessoal? Não é simplesmente, não é uma coisa simples, não. A Globo está trabalhando de uma forma muito precisa. Eu trouxe para vocês isso aqui. Olha, o que eles fizeram? Provavelmente eles criaram um fake e depois fizeram uma análise desse fake falando que é fake o print da conversa. Qual que é o importante? Eles criaram isso para dar por entender que tudo é fake. Eles já estão trabalhando a condução da percepção do povo. E qual que é o problema? Nesse momento, normalmente, nesse momento a gente precisaria de um outro canal para lutar contra a Rede Globo. Por exemplo, a Record, mas a Record também está do lado do Bolsonaro, então as coisas vão ficando difíceis, porque não sobrou ninguém do nosso lado. A esquerda estava ovulando ontem, né? Mas está cada vez mais se provando que isso tudo contra o Moro é mentira, fake news. Danilo Martins, não é mentira, digamos que essas mensagens não são mentira. O detalhe, Danilo, é que é difícil levar isso para a maioria da população. O próprio Moro não negou o que está acontecendo. Ninguém negou. Isso que é importante. As pessoas precisam entender que somente os idiotas, os mais idiotas apoiadores do Moro que estão negando o que aconteceu. Nem o Moro está negando. O que o Moro está falando é que isso é irrelevante. Nenhum jurista concorda que isso é irrelevante. Então, Danilo, ninguém está negando o acontecido. Nem o Moro, nem o Dallagnol estão negando o acontecido. O que eles estão tentando fazer é falar que isso é insignificante, mas isso não é insignificante. Por que eles não estão negando? Porque, obviamente, vão vir novas coisas por aí e provavelmente vão vir mensagens de voz. Então, eles sabem, olha, basicamente, Danilo, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa básica. Vamos imaginar que uma pessoa que não gosta de você, vamos pensar assim, olha, você, Danilo,
tomou a namorada do Delgado. E o Delgado conseguiu o seu telefone, e no seu telefone ele conseguiu ver várias vezes que você traiu sua namorada. Como ele tem seu telefone, aí ele divulgou uma das conversas de você batendo papo com outra menina. Não adianta você falar que é mentira, Danilo, porque ele tem tudo nas mãos. Então, se você fala que é mentira, ele vai e solta uma gravação de você mandando uma mensagem toda carinhosa para amante. E aí eu te pergunto, Danilo, o que adianta o Moro falar que é mentira, o Dallagnol falar que é mentira, se eles sabem que tem muita coisa lá? Então eles vão trabalhar outra estratégia. Com os fanáticos, eles vão trabalhar a estratégia que foi para um bem maior. Então vamos imaginar o seguinte, o que o Bolsonaro está fazendo nesse momento? Está virando as costas e fazendo de conta que nada está acontecendo, ele não responde, pronto, o Moro, na hora que perguntam, ele não responde. Então, o que o Dallagnol está fazendo? Falando que isso é normal, né, que não tem nada de errado nisso. O que os eleitores do Bolsonaro estão fazendo? Estão falando que é fake. Então, cada um se defendendo de uma forma diferente. Mas o Moro e o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato não vão falar que é mentira. Porque eles viram que foi realmente... tudo foi exposto, não dá para se esconder. O que eles vão tentar trabalhar na cabeça dos fanáticos é a ideia de que isso era necessário para botar o Lula na cadeia, que o Lula é criminoso e que mesmo que essa prisão tenha sido uma farsa e que não existam provas nesse caso, alguma coisa errada o Lula fez e por isso o Lula precisa ficar preso. Essa é a estratégia que está sendo trabalhada hoje. Ninguém, Danilo, está tentando negar o acontecido, não. Então, quem está falando que é fake news é só eleitor do Bolsonaro. Nem Moro, nem Dallagnol, nenhum procurador da Lava Jato está tentando falar que as mensagens são mentirosas. Nenhum. Deixa eu trazer aqui. Inclusive, eles estão falando que é errado. O que eles estão tentando dizer nesse momento é que o que aconteceu foi coisa errada. Pegaram aí o celular e que isso é crime, ou seja, estão tentando transformar em problema o fato do celular ter sido clonado. O Intercept deveria liberar tudo de uma vez. Não, Lúcio, porque, tecnicamente falando, se eles liberassem tudo de uma vez, a Globo ia abafar tudo de uma vez. Então, essa forma do Intercept trabalhar é muito importante, que deixa a corrupção do Sérgio Moro e do Dallagnol sempre suspensa. Então eles vão liberando aos poucos. Então na hora que o povo estiver começando, o povo tem memória curta, vocês lembram? Na hora que o povo começar a esquecer desse caso do Lula, vem, por exemplo, o Moro vendendo as gravações, o Moro vendendo as gravações para a Rede Globo. Então aos poucos as coisas vão vindo devagarzinho e vão conseguir, através disso, manter o assunto em alta para ter resultado. Se solta de uma vez, abafa de uma vez e aí acabou. Lúcio Silveira, né? Então, muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Luiz Antônio Marques Rosa. Se a esquerda voltar ao poder, precisa ter um projeto de ensinar o povo a exercer bem e respeitar a democracia, para nunca mais avalizar golpes nem eleger gente incompetente, ou pior, traidora dos interesses do país, né? A incompetência, ela até faz parte do ser humano, né? O pessoal queria fazer uma experiência com o Bolsonaro, sabidamente incompetente, isso faz sentido. Agora, não trabalhar para os interesses do país, isso aí é, sem dúvidas, inadmissível. Eled Bringman, muito obrigado, Eled Bringman, pelo superchat, muito importante para o crescimento, muito importante aí para a sobrevivência dos canais. Eu queria agradecer muito vocês pelas ajudas, pessoal, aqui no canal. Então, muito obrigado. Danilo Martins, você acredita no fundo do seu coraçãozinho marxista que Lula é inocente? Danilo Martins, aqui agora, pelo texto eu vi que trata-se do Delgado. Provavelmente o Danilo deve ser filho do Delgado e agora a gente vê que o Delgado voltou para a live com outro nome. Danilo, eu acredito sim que o Lula é inocente em todos os processos da Lava Jato. Eu não acredito que nenhum ser humano nunca tenha cometido um crime. O que eu quero dizer é que eu não acredito que o Lula nunca tenha errado na vida. Eu tenho certeza que eu errei. Você sabe que você errou várias vezes e assim é o ser humano. Agora, nesse processo da Lava Jato, eu tenho extrema convicção e eu nunca mudei o meu posicionamento nesse sentido. Não está errado prender o Lula desde que tragam uma acusação e as provas. Trouxe acusação, trouxe provas, perfeito, prendam.
Agora, aprender simplesmente porque você vai concluir que se ele foi presidente da República, ele roubou, está muito errado, cara. Olha, concluir que o cara roubou porque ele foi presidente é talvez o maior erro do brasileiro nesses últimos tempos. Isso mostra como o brasileiro é podre, porque o brasileiro está vendo o Lula como o espelho de si mesmo. Quando você tem certeza que o Lula não é inocente, você olha para o espelho, lembra as coisas erradas que você fez e pensa, se eu fosse o Lula, eu teria feito isso. Então o Lula é culpado. Você entendeu, Danilo? Olha, basicamente é isso. Ponto de vista que eu tenho. Traga provas, vamos ver o Lula preso por algo que ele fez, mas não um procurador e um juiz e uma emissora de televisão criando um factoide para conseguir colocar o cara na cadeia para tirar das eleições. Isso está errado. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. São 2.300 pessoas pelo canal do Estopa e mais 2.120 pessoas pelo canal Leonardo Estopa, mais quase 500 pessoas aqui pelo Facebook. Então, somos quase 5.000 pessoas nesse momento. Deixa eu agradecer, então. Deixa eu ver aqui que chegou aqui também. Margarete Soler de Leone. Léo, eu me referi ao orçamento extraliberado hoje. O governo terá que alocar valores conforme a decisão do Congresso. Isso foi uma vitória. Em partes, Margarete, o que eu estava te falando é o seguinte. Olha, na prática, sim. Mas o governo, qual que é o primeiro ponto? O governo ultrapassou uma regra econômica que é utilizada por todos os investidores para avaliarem a possibilidade daquele país ter crescimento econômico. Ele realmente ultrapassou os limites. O Brasil aniquilou a capacidade de arrecadação. O que aniquilou a capacidade de arrecadação do Brasil? A Operação Lava Jato, né? Acabou com as empresas, acabou com o emprego. Então, aniquilou a capacidade de arrecadação. Essa brincadeira de processo contra Dilma, tudo isso foi só tirando a reputação do Brasil. O Brasil, que não arrecada mais porque está produzindo cada vez menos, ele ainda aumenta o orçamento público, que era o que o Bolsonaro tinha prometido que não ia fazer. Então, o que acontece? A possibilidade da gente receber investidores, ela torna-se agora muito menor. Então, o Brasil vai cada vez mais indo em direção ao colapso financeiro. Agora, o fato dele ter colocado no orçamento, né, educação e etc., é uma vitória em partes, porque como o dinheiro não vai ser arrecadado por completo, ele pode contingenciar. Então é mais ou menos assim, como eu não tenho dinheiro, eu vou escolher quais dessas partes do orçamento que eu vou dar prioridade. Então o que ele vai fazer? Não, beleza, o Congresso votou pelo orçamento dessa forma, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou contingenciar e vou tirar a educação, vou tirar a saúde, vou deixar, obviamente, só o que for dar benefício para banqueiro. Então esse é o ponto, né, o meu medo. Tomara que não seja assim. Mas nós estamos falando aí do pior governo do Brasil, né, da história do Brasil. Benedito, e não estou falando do Bolsonaro, estou falando do pior governo da história do Brasil, que é essa equipe que se formou por trás do Bolsonaro. E o Olha, gente, vou falar uma coisa que vocês vão ficar impressionados. O melhor ser humano no governo Bolsonaro é o Bolsonaro. Eu vou repetir, vocês vão ficar impressionados. De todo mundo que está no governo Bolsonaro, o Bolsonaro é o melhor. O Bolsonaro pode ser o mais bobão, né, parecer o mais estúpido, mas ele é o melhor. O Paulo Guedes é um cara que ele não tem a menor capacidade de ter dó das pessoas que vão morrer por causa da reforma da Previdência. Então, o pior ser humano, né, assim, o melhor como ser humano ali dentro é o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não para a reforma da Previdência? Porque na hora que ele falou mal da reforma da Previdência, trouxeram o Carlos Queiroz para ameaçar ele. Então tenham certeza, o governo Bolsonaro é muito pior do que vocês imaginam, porque o governo Bolsonaro é pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro já não decide nada. O Bolsonaro é muito melhor do que quem está decidindo. Ou seja, por trás do Bolsonaro existe uma mão ainda muito mais carrasca. Opa, foi e voltou. Desgraçando de todas as formas o povo brasileiro. Deixa eu agradecer, então, Benedito José Bernal. Não é legal a extrema-direita usar o Telegram, um aplicativo comunista, e ainda serem trollados. Benedito José Bernal. Então, o Benedito, eu entendi a brincadeira, mas é importante que as pessoas entendam que não é só
A vulnerabilidade não está no aplicativo. A vulnerabilidade está no fato de pessoas inteligentes sempre terem formas de quebrar a segurança dos aplicativos. Os dados, quando os dados eles são comunicados nesses aplicativos, eles possuem uma coisa aí que chama criptografia ponto a ponto. Eu estou tentando entender que coisa bizarra é essa que está acontecendo, que a coisa está indo e voltando, mas eu acho que eu sei o que é. Eu acho que está rolando aqui um liga e desliga da câmera. Mas enfim, é uma chave de criptografia, um número, um conjunto de números e letras que funciona como uma senha para os dados que são trocados. Então o que acontece? O cara captura todos aqueles dados. Depois que ele está com todos aqueles dados, ele usa um computador extremamente poderoso para fazer uma coisa que chama ataque de força bruta em cima daqueles pacotes que foram encontrados. Ou seja, não é o aplicativo, é a criptografia. E ali ele põe um pacote de força bruta para ficar tentando desesperadamente encontrar a chave. Só que vocês imaginam quantas milhões de tentativas um computador faz por segundo. Então chega um momento que ele, que seja um mês, que sejam 2 meses, chega um momento que ele consegue achar a chave de criptografia. Ali ele achou a chave de criptografia, ele conseguiu ter acesso a absolutamente tudo, porque a chave abre absolutamente tudo. Então esse aqui é o ponto. Obviamente ele conseguiria isso no Facebook, ele conseguiria isso em qualquer coisa. Por quê? O detalhe é conseguir quebrar a chave de criptografia. Então, onde existe comunicação de dados, existe a possibilidade de interceptação. Não, mas a criptografia não. A criptografia é tão boa até um melhor que a criptografia ir lá e quebrar a criptografia. Simples assim. Eu lembro que há pouco tempo atrás, as chaves de internet, elas tinham uma segurança muito limitada. E tinha um programinha que você baixava, pegava a internet do vizinho e ia fazendo tentativas, dava uma hora e você descobria qual que era a senha da internet do vizinho. Então, só para dar uma ideia para vocês de uma coisa que ficou muito popular, que é bem semelhante ao que está acontecendo agora. Leonardo Pereira Carvalho, a Lava Jato agora virou uma verdadeira farsa. A Lava Jato sempre foi uma farsa, agora essa farsa está exposta aí para a população. Muito obrigado também, Guilherme Pereira. Muito obrigado, Guilherme, pela sua ajuda, pelo superchat, que é sem dúvidas muito importante para a sobrevivência dos canais. Muito obrigado, Débora Couto, pela ajuda aqui ao canal. E olha, pessoal, eu queria pedir para vocês que, por favor, quem ainda não foi inscrito, se inscreva no meu canal. Isso faz uma diferença muito grande, é uma super ajuda que vocês vão dar para o trabalho que eu faço, crescendo o canal, compartilhando com amigos. Então, quem estiver assistindo ainda não foi inscrito, eu peço, por favor, se inscreva. Muito importante também, quem puder ajudar na sobrevivência financeira do canal. Infelizmente, o YouTube não me permite ter aquele recurso de membros do canal. Estou tentando criar uma forma alternativa, mas você pode ajudar com transferência bancária. Tem as contas aí anunciadas nas descrições desse vídeo. Eu queria pedir para vocês que não desliguem, participem da reprise que vai começar em alguns segundos. E se o YouTube deixar, amanhã às 5 horas da tarde eu faço o programa Léo ao Quadrado pela TV 247. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação de todos.